Boas-vindas à nossa revisão definitiva. Um olá especial a quem está com foco total nos estudos, se preparando para gabaritar. Hoje, a nossa imersão vai ser puramente estratégica, mergulhando direto no material 34, o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Paraná, na versão de 25 de junho de 2021. O nosso objetivo agora é trabalhar apenas em cima do capítulo 1 até o 11, garantindo que todo aquele conceito denso da norma fique muito claro. A ideia é explorar tudo isso com uma linguagem super direta para facilitar a memorização. Vamos decifrar a lógica das bancas. Nossa agenda está bem objetiva. Passaremos por 1. Princípios e aplicação do código. 2. Documentos e procedimentos administrativos. 3. Responsabilidades e áreas isentas. 4. Classificações por ocupação, altura e risco. E 5. Medidas de segurança exigidas. Ter esse sumário em mente já é meio caminho andado para estruturar a mente para o dia da prova. Então, começando com o tópico 1, princípios e aplicação do código, os alicerces do CSCIP. Entrando nos capítulos 1 e 2, vamos ver de cara a razão de ser dessa norma e onde ela realmente se aplica na prática. Essa lista de objetivos do artigo 2 é daquelas para colar na parede. Sabe por quê? Porque o examinador adora colocar uma questão do tipo: qual das alternativas abaixo não é um objetivo do código? Então a gente precisa fixar muito bem essas 5 metas: proteger a vida, dificultar a propagação do fogo, proporcionar meios de controle, dar acesso ao corpo de bombeiros e garantir a continuidade dos serviços. Se aparecer algo diferente disso nas alternativas, é pegadinha na certa. Agora, olha que interessante o que fica de fora. Em provas de concurso, a regra de ouro é clara. As bancas amam cobrar as exceções. No artigo 5, parágrafo 1º, temos quem está excluído das exigências. Residências exclusivamente unifamiliares, aquele comércio ambulante individual, tipo carrinho de lanche, home office sem atendimento ao público, tudo isso está isento. E um detalhe que despenca em prova: propriedades agro-silvopastores ficam de fora sim, mas com exceção dos silos e armazéns. Esses entram no código. Cuidado com a exceção da exceção, hein? Passando para o nosso tópico 2, documentos e procedimentos administrativos, mecanismos burocráticos e licenciamento. É no capítulo 4 que a gente encontra aquelas regrinhas que são um prato cheio para confundir candidato na hora da prova. O grande segredo aqui é não misturar CVCB com CLCB. A diferença é crucial. CVCB, o certificado de vistoria, significa que o Corpo de Bombeiros foi lá e verificou fisicamente se as medidas estão nos conformes. Já o CLCB, pensem no L de licenciamento rápido. Ele sai após uma autodeclaração do próprio responsável atestando que cumpre tudo. Um tem vistoria real, o outro é puramente autodeclaratório. Não dá para confundir esses conceitos. E esse trecho do artigo 10 é genial porque mostra exatamente de quem é a culpa se algo der errado depois. A norma deixa cristalino que o Corpo de Bombeiros faz a vistoria, mas não se responsabiliza pela instalação, pela manutenção ou pelo uso indevido dos equipamentos. Ou seja, a responsabilidade legal por manter tudo funcionando continua sendo inteiramente do proprietário. O Estado faz a checagem, o dono faz a manutenção. Chegamos ao tópico 3, responsabilidades e áreas isentas. Regras, exceções e cálculos. Com base nessa ideia de responsabilidade, a gente entra no capítulo 5. Num projeto técnico, é fundamental saber exatamente o que entra na conta e o que fica de fora na hora de calcular as áreas protegidas. Pensem só em ler exatamente esta pergunta no caderno de provas. O que não entra no cálculo? Parece só um detalhe super técnico, mas o artigo 21 lista isenções bem específicas que a gente precisa ter na ponta da língua para não errar continha boba na prova. Dá para agrupar isso facilmente na memória. Telheiros com laterais abertas e menos de 10 metros quadrados, beirais de telhado e passagens cobertas de até 3 metros, além de caixas d'água, piscinas e escadas enclausuradas, toda essa galera está isenta do cálculo. Mais atenção redobrada aos números. A banca adora pegar esses 3 metros e trocar por 5 só para induzir o candidato desatento ao erro. Vamos para o tópico 4, classificações, ocupação, altura e risco, categorizando as edificações. É aqui nos capítulos 7 e 8 que a gente entra no verdadeiro coração da engenharia do código, onde os prédios ganham sua classificação baseada no uso e no perigo que representam. Sobre a ocupação mista, no artigo 24, tem uma sutileza importantíssima. A regra geral é fazer o somatório das exigências tendo como base o risco predominante daquele prédio. Mas existem exceções para pavimentos térreos que tenham a compartimentação adequada. A compartimentação é como se fosse um escudo.
Ela literalmente muda todo o cenário do projeto e da exigência. E aqui está um mapa estrutural para dominar o capítulo 8. Pensem que toda edificação no Paraná ganha um verdadeiro RG de incêndio usando a tabela 1 para uso, a tabela 2 para altura e a tabela 3 para carga de incêndio. Entender que essas 3 variáveis definem a classificação resolve muitas daquelas questões teóricas mais complexas que travam a gente. Entrando agora no nosso tópico 5, medidas de segurança exigidas, os sistemas obrigatórios. Nos capítulos 9 e 10, a gente sai de vez da teoria de classificação e vai direto para a prática. Quais são de fato os equipamentos e as medidas gerenciais que o prédio vai precisar ter? O número mágico para lembrar aqui é 23. O artigo 26 lista exatamente 23 medidas de segurança distintas. Isso vai desde o basicão que todo mundo conhece, tipo extintor hidrante, passando por iluminação de emergência, até chegar em coisas super complexas como o controle de fumaça e o SPDA, que é a famosa proteção contra descargas atmosféricas. Quando a gente olha as tabelas gigantes anexas ao código, a regra é bem visual e direta. Tem um X, então a medida é obrigatória. Mas a dica de ouro para quem estuda com estratégia é a seguinte: nunca pare no X. Sempre olhe as notas de rodapé. São elas que trazem as exceções ou que deixam você trocar uma medida por outra, tipo usar chuveiros automáticos em vez de compartimentação numa área específica. Claro que os prédios que já existem não ficam esquecidos. O código pede adaptações para edificações consideradas antigas, ou seja, aquelas construídas antes de 8 de janeiro de 2012. Ninguém vai mandar derrubar o prédio, óbvio, mas tem que consultar a tabela 4 e implementar as exigências básicas de sobrevivência. Coisas como iluminação, sinalização e extintores precisam estar lá para garantir uma evacuação segura, sem choro. E aqui vai um dado muito rápido, mas que é puríssimo suco de prova, tirado direto do capítulo 11, o número 6. 6 meses foi o período de vacatio legis. É aquele tempo de carência para que as alterações desse código de 2021 entrassem totalmente em vigor depois de ser publicado. Examinador ama cobrar um prazo, então guardem bem esses 6 meses. E para fechar essa nossa análise, deixa esse cenário para todo mundo pensar e fixar. Se um prédio de uso misto tem uma carga de incêndio única, de quem é a norma que dita as regras de segurança? Revisitar o artigo 24 e dominar a interação entre o risco predominante e as exceções de uso misto é a chave absoluta para gabaritar a parte técnica do edital. Continuem revisando os conceitos, montem seus mapas mentais e excelentes estudos a todo mundo que acompanhou a nossa imersão de hoje no CSCIP. Até a próxima!